Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia, que alegria, mais uma vez, a gente nesse horário, está junto para a gente conversar sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. É um programa de catequese, o programa Eclésia, né? Todos bem-vindos nesse horário, mas também temos nosso reprise, Domingo, 9 da noite, nosso programa é reprisado. Muitas pessoas também mandam contato aqui para a gente que assistem o nosso programa aos domingos, nessa reprise, então todos sejam bem-vindos. No programa de hoje, nós já anunciamos aí na nossa programação, conversamos também na semana passada, é um programa que a gente já estava aguardando um bom tempo para fazer, que bom que hoje a agenda permitiu, nós vamos falar sobre São Tomás de Aquino, nós vamos receber um convidado que pela primeira vez vem no programa Eclésia aqui hoje, já quero dar boa noite ao nosso querido Padre José Eduardo, da Diocese de Osasco, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a acolhida. O Padre José Eduardo é doutor em Teologia Moral, ele estudou na Universidade Santa Cruz de Roma. Exatamente. E tem um trabalho muito atuante em diversas áreas, mas provavelmente você deve se deparado com algum texto ou com algum vídeo ou com alguma explicação dele trabalhando um assunto importantíssimo e necessário que é nos nossos tempos, falando sobre ideologia de gênero, principalmente, é um dos trabalhos que o senhor atua bastante, claro que não é o único, o senhor trabalha em muita coisa, mas certamente esse é um dos assuntos que as pessoas acabam se deparando com o seu trabalho por aí, né, padre? Acabou acontecendo que eu fiquei conhecido por isso, porque precisou de alguém para falar de ideologia de gênero e a gente acabou estudando o assunto e falando dele. Legal. Apesar desse assunto ser importante, como eu disse, ser necessário e estar bem aí, pulsante mesmo na sociedade, hoje a gente vai falar sobre São Tomás de Aquino. O padre também tem estudos interessantíssimos sobre pensamento de São Tomás de Aquino, tomismo ou pensamento de São Tomás de Aquino. Vamos entender um pouco mais desse importante personagem da história da igreja e conhecer um pouquinho mais da obra dele. Você não pode perder o programa hoje, está bem legal mesmo. Já avisa os seus amigos, manda recadinho aí via redes sociais, via aplicativo de celular, chama todo mundo para assistir o programa Eclésia de hoje, que hoje o assunto é São Tomás de Aquino. Padre, o que é teologia moral? A teologia moral é uma parte da teologia que estuda os atos humanos, enquanto eles nos encaminham para Deus, que é o nosso fim último, digamos assim. Então, é a parte da teologia que verifica se os atos que nós estamos fazendo vão nos levar a Deus ou não vão nos levar a Deus, se eles são virtuosos ou se eles são viciosos, se são pecados. De um tempo para cá, a questão da bioética veio mais à tona e discussão relacionada, por exemplo, a células tronco embrionárias, aborto, fecundação in vitro, etc. Confunde um pouco a teologia moral, a bioética e a teologia moral, ou na verdade isso também é campo da teologia moral? A bioética é uma parte da teologia moral. Certo. Quer dizer, a gente se ocupa da ética da vida no contexto da teologia moral. É claro que a bioética acaba sendo um pouco mais ampla, porque ela abrange também o campo da ética filosófica, e não apenas da ética teológica, que é o que é específico da teologia moral. Padre, vamos lá, vamos começar a entrar no nosso tema aqui. Vamos entender um pouco mais, para, de repente, algum amigo telespectador que está assistindo nunca parou para pensar sobre esse importante personagem que nós vamos conversar aqui no programa de hoje. Quem foi São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino foi o maior teólogo da Igreja Católica. Ele nasceu no século XIII, concretamente no ano de 1225, e faleceu no ano de 1274. No sul da Itália, mais ou menos, ali em Nápoles, em Nápoles. Ele, na época, os seus pais queriam muito que ele fosse beneditino, porque ele tinha um irmão que era beneditino, havia a esperança de que ele fosse para Monte Cassino, inclusive fosse abade ou coisa do tipo. Ele veio de uma família nobre? Era de uma família nobre. Certo. E ele contrariou o gosto dos seus pais. Ele, na verdade, queria ser frade dominicano, a ordem fundada por São Domingos de Gusmão. Frade dominicano, mendicante, mas cujo carisma era se dedicar ao estudo e, pelo estudo, chegar à contemplação. Certo. Ele foi sequestrado pelos pais, inclusive, foi levado para o castelo da família. Os próprios pais sequestraram ele? Pelos próprios pais, Tentaram lá pervertê-lo. Houve um episódio que contrataram uma prostituta para pervertê-lo e ele escapou da prostituta, se não me engano pegou uma brasa na mão, coisa do tipo, e depois disso ele fugiu com a ajuda de um irmão, se não me engano, e aí ele foi
de fato, para a ordem dominicana. Quer dizer que a família até aceitava a vocação religiosa, mas não nessa comunidade dos Porque dominicanos. eram frades mendicantes, ou seja, eles se dedicavam à vida de pobreza. Então, é uma vocação para o estudo e para a contemplação, mas num ambiente de profunda pobreza. Então, os pais não se agradaram com aquilo, não. Família nobre, não conseguia conviver com essa ideia. Se não me engano, foi nesse episódio aí que o senhor narrou há pouco, quando ele estava preso, que até uma prostituta esteve lá onde ele, né, ficou preso, que ele recebeu já uma graça mística extraordinária, justamente para que ele tivesse condições de ser casto. Não teve esse episódio? Exatamente. Ele recebeu uma graça, inclusive no ritual romano antigo havia uma bênção do símbolo, se não me engano, de São Tomás de Aquino, invocando aquela graça sobre os fiéis, né? E de fato ele foi muito casto e pela castidade ele teve um equilíbrio interior que o permitiu aprofundar muito na vida de estudos. Depois ele foi estudar e acabou se tornando discípulo de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno. Também dominicano, que tinha feito a maior suma teológica da época, que era uma suma de todas as ciências naturais, da filosofia, de todas as ciências que se conheciam. A suma de Santo Alberto Magno é gigantesca. Até Tomás de Aquino, a gente pode dizer que uma síntese desse tipo na teologia, a maior obra foi essa de Santo Alberto Magno? Do ponto de vista de englobar um maior número de ciências, sim. Mas certo. A síntese mais célebre tinha sido a síntese de Pedro Lombardo, certo. A chamada Sentenças, né? Que, aliás, São Tomás comentou do começo ao fim. Era a maior obra de teologia. O Pedro Lombardo é um teólogo medieval do fim do primeiro milênio, mais ou menos, naquele período, que, se não me engano, o São Bernardo conheceu quando era pequenininho. São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval. Certo. Viu que ele era inteligente e o mandou para estudar com os padres vitorinos, né? E ali, de fato, ele se tornou depois o grande bispo de Paris. Ele, no fundo, lendo os padres da igreja, né, todos os padres da igreja, os grandes padres da igreja do primeiro milênio, ele fez uma síntese do pensamento dos padres do primeiro milênio, para que, digamos assim, as pessoas pudessem ter acesso a um concentrado de todos os estudos dos padres da igreja. E, de fato, as sentenças de Pedro Lombardo são uma síntese muito bem feita do pensamento dos padres da igreja no primeiro milênio. E depois disso, então, começou o período das sínteses. Iam tentando fazer sínteses, sumas e cada vez sumas mais elaboradas, até que nós temos a mais elaborada de todas, que é a Suma Teológica de São Tomás. Porque nesse período, a gente está falando de 10, 11, 12 séculos de cristianismo. Quer dizer, muita água já tinha rolado debaixo da ponte, né? Muita gente já tinha dado sua contribuição, sua colaboração. Os padres da igreja, claro, as obras dos padres da igreja é uma coisa vasta, né, padre? Muita gente colaborando. Então, que bom que esses grandes homens da igreja tiveram essa ideia de fazer essas compilações, vamos chamar assim. Mas eu tinha feito essa pergunta porque Santo Alberto Magno é doutor da igreja também, bispo, né? Um dos gigantes, vamos chamar assim. E a gente já está nesse período aí, no início, pensando já na época contemporânea de São Tomás de Aquino, naquele período conhecido como escolástica, não é, padre? Sim, o que é esse período da escolástica? A escolástica é uma espécie de sistema pedagógico, né? Que é muito útil, certo? Porque os estudantes eles estudavam determinados problemas a partir da perspectiva que nós chamaríamos de dialética, mas não a dialética que se fala hoje, a dialética do tipo marxista, né? Certo. Dialética no sentido clássico, quer dizer, apresentar uma questão que é uma questão disputada sobre diversos aspectos, sobre os aspectos concordantes, aspectos discordantes e assim por diante. Então, uma vez que se apresentava uma questão, se começava uma disputa. Certo. E todos iam apresentando seus argumentos e chegando, na medida em que a disputa, na medida em que o debate ia evoluindo, digamos, a uma conclusão mais acertada. Então, a escolástica é o período em que se estabelecem essas grandes discussões na base da chamada disputatio, as disputas
as disputas teológicas. É muito importante porque, de vez em quando, aparece alguém dizendo que a Idade Média era um período autoritário, em que as pessoas impunham suas opiniões aos outros goela abaixo. Nada mais errado, nada mais falso. A Idade Média é o período das grandes disputas teológicas, no sentido bom e criativo da palavra, né? Quer dizer, apresentava-se um problema, apresentavam-se os diversos aspectos do problema, até que se chegava a uma conclusão que era mais plausível, mais lógica, que eles podiam alcançar. Uma tradução meio livre para pensar dialética, mais ou menos, passeio entre as ideias. Passeio entre as ideias é uma tradução livre para entender essa dialética, mas o senhor fez questão de frisar, não é a dialética marxista, que é em outro episódio, uma outra história que a gente vai, de repente, conversar em outra oportunidade. Mas, bom, eu imagino um período riquíssimo, tantas lendas, a gente ouve falar sobre a Idade Média, a gente já discutiu isso em outras oportunidades aqui no programa, é um período rico, mas que acaba se vendido como pobre, um período pobre, o que é uma mentira, o que é uma falácia. Mas as universidades estavam nascendo nesse período também, padre? As universidades começaram nesse período. Antes desse período, nós não tínhamos propriamente as universidades, nós tínhamos as escolas monásticas, as escolas dos cabidos dos cônegos, as escolas das catedrais, que eram instituições de ensino em que alunos e professores viviam uma vida sapiencial. Certo. Quer dizer, que nós não tínhamos naquele período o professor que era um profissional, que chegava num determinado horário e que saía num determinado horário. O aluno que chegava de manhã, por exemplo, saía no final do período. Não, não. Era um modo de vida. Então, as pessoas que se dedicavam ao estudo viviam uma vida sapiencial. Certo. Então, era uma vida em que se entrelaçava a vida espiritual, a vida material e a vida intelectual. Então, por exemplo, um estudante que se dedicasse de fato à filosofia ou à teologia, ele tinha que se dispor a abandonar todas as coisas. Ele ia para a escola e lá ele vivia uma vida religiosa. Então, tinha que fazer períodos de oração, tinha que fazer trabalhos manuais. Então, ao mesmo tempo que ele estudava grego e lia os padres gregos, ele adubava a horta e dava comida para a galinha e tinha que dar aula de catequese para as crianças e falar com as velhinhas. Isso parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. Porque, graças a isso, os medievais eram muito realistas. Eles não tinham um tipo de pensamento excêntrico. Certo. Bom, foi quando inventaram o diploma, que era a chamada licentia docendi, que é a licença de ensinar, em que, depois de um período de estudos, a pessoa recebia essa licença e, aonde ela chegasse, ela podia montar uma escola, que depois acabou se tornando a universidade, em que se estudavam todas as coisas. Por isso que tem esse nome, universidade, porque ali se estuda o universo inteiro, certo, todos os aspectos da realidade. Foi exatamente no período em que surgiram as universidades que surgiu o pensamento de São Tomás. Mas, ao contrário do que parece, o surgimento das universidades representou um declínio em relação ao auge do pensamento que tinha sido, digamos, o período medieval que culminou com São Tomás. É uma coisa muito interessante. São Tomás é o ponto máximo, digamos, da teologia ocidental e da filosofia ocidental, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Certo. Mas ele surge num momento de declínio. Porque ali já começaram a existir esses profissionais do saber que não se dedicavam a uma vida de saber, mas se dedicavam somente ao saber de modo profissional. E se dedicando ao saber apenas de modo profissional, acabaram se abrindo para esse tipo de excentricidade. Então, o intelectual pós-medieval é alguém que, de repente, não sabe quanto custa o quilo do tomate. É alguém que não é muito capaz de conversar com uma criança. É alguém que fica muito preocupado com o campo teórico, só apenas, é isso que o senhor quer dizer? Exatamente. Ele fica ocupado somente com o campo teórico, e exatamente porque fica ocupado com o campo teórico, perde contato com a realidade, que é, para nós, fonte de conhecimento. Certo. E fonte de confrontação do conhecimento. Ou seja, eu preciso checar se aquele meu conhecimento combina ou não combina com a realidade. Como cada vez mais a academia foi se afastando da vida de cada dia, então foram surgindo cada vez mais
excentricidades e erros lógicos e filosofias que vão se desmentindo e se justificando mutuamente, mas que no fundo acabaram numa grande confusão, a tal ponto que hoje as pessoas acham que nem a verdade mais existe, que a verdade é uma questão de mera opinião. Interessante que o senhor falou desse jeito, desse pensamento no início da escolástica, dessa coisa do padre ser estudioso e trabalhar em várias frentes e tudo mais, e ter contato com a realidade. Aliás, eu me lembrei até aqui de uma frase de um pensador um pouco mais próximo aqui do nosso período, que ele é um pouco desconhecido no Brasil, se bem que cada vez mais a obra dele está se popularizando aqui no Brasil. Ele chama meu xará, Eric Voegelin. Ele é alemão, mas estudou boa parte nos Estados Unidos também, boa parte do seu tempo dedicou a vida nos Estados Unidos. E ele dizia que o bom filósofo é aquele que não só se preocupa com a filosofia, mas que estuda a realidade, né? Não só a filosofia, mas a realidade. Eu achei interessante isso, porque parece que fica um pouco distante, né? Alguém pode ter essa impressão, o teólogo, o filósofo, aquela coisa distante, longe, que não está na prática no dia a dia. Nessa característica que São Tomás se encontrava, como o senhor disse, foi o início do declínio dessa história toda, né? Eu acho que a chave de leitura para compreender o pensamento de São Tomás é saber o seguinte, que a fonte do pensamento dele, a fonte primária do pensamento tomista, do pensamento de São Tomás, propriamente dizendo, não é Aristóteles, como dizem. Aliás, era uma pergunta aqui já do sulferino Antônio Vitório, que quer saber essa história. Onde entrou Aristóteles aí na filosofia de São Tomás de Aquino? Aristóteles entrou, de fato, ele é o maior filósofo da antiguidade e a fonte, digamos, privilegiada a qual São Tomás tem acesso. Na verdade, ele foi o teólogo que, bebendo na fonte aristotélica e corrigindo alguns erros que existiam ali na própria filosofia de Aristóteles, alguns erros não só de interpretação, mas São Tomás completou, de fato, o pensamento de Aristóteles em alguns pontos, o apresentou para o Ocidente. São Tomás reapresentou Aristóteles de um modo atualizado e profundo para o Ocidente. Só que a fonte principal do pensamento de São Tomás não é Aristóteles, é a realidade. O Papa Bento XVI, quando era cardeal Ratzinger, dizia que, do mesmo jeito que Santa Teresa é chamada de doutora da oração, ou Santo Agostinho é doutor da graça, se nós tivéssemos que dizer que São Tomás é doutor em algo, o nome dele deveria ser doutor da criação. Olha que interessante. Eu acho muito interessante isso, porque no fundo ele está dizendo o que eu estou falando aqui, que a fonte primária do pensamento de São Tomás é a realidade. E exatamente porque o pensamento aristotélico levou a sério a realidade até as últimas consequências, ele é uma fonte privilegiada a qual São Tomás recorre, mas ele não se limita a ela, ele confronta também o pensamento de Aristóteles com a realidade, com as outras riquezas do pensamento cristão, com algumas nuances do pensamento platônico também, e ele chega a uma síntese que é simplesmente maravilhosa, de toda a cultura clássica, de toda a cultura cristã, numa joia do pensamento que é a sua doutrina, a sua filosofia. Bonito, o senhor falou de Bento XVI, tem até um destaque de uma frase do próprio Papa Bento XVI aqui sobre São Tomás de Aquino, que ele diz o seguinte: a profundidade do pensamento de São Tomás de Aquino brota da sua fé viva e da sua piedade fervorosa, né? Nós não podemos correr o risco também de tratar São Tomás de Aquino apenas como um intelectual brilhante, que realmente foi, mas nós estamos falando de um homem santo, né? De um homem realmente, verdadeiramente santo, né, padre? De um místico. Ele, inclusive, é um dado biográfico da sua vida. Ele, depois que escreveu o Tratado da Eucaristia, que na Suma Teológica é um primor, é simplesmente maravilhoso, a doutrina eucarística da Igreja, de fato, se escora no Tratado de São Tomás sobre a Eucaristia. É fenomenal. Dizem que ele estava num momento de oração, e é um testemunho do Frei Reginaldo, que era secretário dele. E ele, que era gordão, né? São Tomás era bastante obeso, né? E alto também, bem alto. E ele estava levitando, diz o testemunho. E, de repente, o crucifixo falou com ele. Nosso Senhor falou com ele na cruz. Jesus perguntou: Tomás, escreveste muito bem de mim, o que queres em troca? E ele disse: nada, senão vós mesmo, Senhor.
E aconteceu que, depois de alguns meses, ele celebrou a missa, e depois de celebrar a Santa Missa, ele estava fazendo ação de graças, e aí ele virou-se para o seu secretário, Reginaldo, e disse: depois do que vi, tudo que escrevi é palha. Ele teve uma experiência mais profunda ainda, mística? Mais profunda. A gente acredita que ele chegou à 7ª morada de Santa Teresa, para dizer, né? Certo. Ele chegou ao cume mesmo da união divina, e aí ele não mais escreveu depois disso, e pouco tempo depois ele morreu. Quer dizer, a gente está conversando aqui sobre o maior teólogo católico da história da Igreja, sobre o suprassumo, vamos dizer assim, do que a gente tem de conteúdo católico, tanto para a filosofia como para a teologia. De repente ele tem uma experiência mística ali durante a missa, e ele acha que tudo isso que ele escreveu era palha, era como se fosse superficial. Ele achou pouco. Diante do que ele viu, diante da união divina, né? Que bonito isso. Agora, a Eucaristia, o senhor estava falando também, boa parte da sua obra ele se dedicou a isso. Até mesmo na festa que o milagre eucarístico que aconteceu, deu origem à festa de Corpus Christi, é contemporâneo a São Tomás de Aquino. E ele trabalhou também na liturgia dessa festa? Bom, o Papa encomendou a São Tomás de Aquino e a São Boaventura. São Boaventura é contemporâneo de São Tomás de Aquino, é o maior doutor da ordem franciscana. Certo. E encomendou aos dois um ofício, todo o ofício da festa de Corpus Christi. Mas quando São Boaventura leu o texto que São Tomás tinha escrito, ele rasgou o próprio. É bonita essa história, né? Ficou o texto de São Tomás para a festa de Corpus Christi, é o texto que a gente usa integralmente, né? A sequência, para mim, é o canto gregoriano mais lindo de todos, pelo menos no meu gosto, é a sequência Lauda Sion, que foi composta por São Tomás para a festa de Corpus Christi. Além do famoso tão sublime sacramento, né, que é o Tantum Ergum, tirado do Pan-de-Língua, que é as duas últimas estrofes do Pan-de-Língua, né, o Tantum Ergum, que a gente canta quando tem bênção do Santíssimo, tão sublime sacramento, todo mundo vai se lembrar dessa canção. Também é a letra dele, né? Também é a letra dele. Belíssimo. Padre, a gente vai continuar falando um pouco mais para entender ainda o pensamento de Tomás de Aquino. A questão de Aristóteles, só para um rápido comentário aqui para ficar claro, nós tivemos a influência, vamos dizer assim, de alguns filósofos árabes, principalmente Avicena e Averroes, dois filósofos árabes, que já se dedicaram a pensar e a traduzir também as obras de Aristóteles, porque até então o mundo todo, não só a Igreja, durante muitos séculos, não tinham contato com a obra completa de Aristóteles. Mas do ponto de vista de tentar conciliar com o pensamento católico, ninguém tinha feito essa união, vamos dizer assim, com o pensamento de Aristóteles antes de São Tomás de Aquino, né, padre? Não. Só que o que São Tomás fez, do ponto de vista de Aristóteles, foi um pouco mais, porque Averroes e Avicena traduziram Aristóteles para o árabe, e depois se traduziu Aristóteles para as línguas, para o latim, enfim, para as outras línguas latinas, em seguida. Mas, adulterando um pouquinho o pensamento de Aristóteles, havia alguns equívocos. São Tomás ele corrigiu aqueles equívocos, né? E no fim, a versão dos textos de Aristóteles trabalhada por São Tomás foi inclusive melhorada. E chegou-se depois a ver que, inclusive, muitas das correções que São Tomás fez correspondiam justamente aos originais, quer dizer, aos textos mais fiéis, aos textos mais respeitáveis, mais antigos de Aristóteles, né? Bonito isso. A pergunta da Elaine Silva, depois eu quero fazer uma outra pergunta interessante ainda, que o senhor tem uma colaboração muito boa sobre São Tomás de Aquino no que eu vou dizer na sequência, mas antes disso, a Elaine Silva, ela é de Caruaru, Pernambuco. Ela está dizendo assim, olha, algumas pessoas consideram que a doutrina de São Tomás de Aquino é algo ultrapassado. Será que o pensamento de Tomás de Aquino, de maneira geral, ele perdeu um pouco da sua importância no meio acadêmico e até mesmo dentro da igreja? A pergunta a ela é isso, será que não merecia um pouco mais de destaque? E eu vou completar essa pergunta da Elaine. É verdade que o Concílio Vaticano II indicou formalmente que fosse estudado São Tomás de Aquino? Sim, o decreto, se não me engano, o decreto Optatam Totius sobre a formação dos sacerdotes, dos futuros sacerdotes, a formação dos seminários, manda que se estude São Tomás. E eu acho que é uma das observações do concílio
mais desobedecidas, porque, de fato, poucas pessoas estudam, de fato, São Tomás, né? Com seriedade, metodologicamente. É verdade, muitas pessoas falam que o pensamento de São Tomás é ultrapassado. Só que eu acho o seguinte, para você ultrapassar alguém, você tem que alcançá-lo antes, não é verdade? Então, todo mundo que diz que precisa ultrapassar São Tomás, mas está muito longe de alcançá-lo. Essa que é a verdade. Então, é um pessoal muito arrogante que precisa aprender de verdade a ler os textos de São Tomás. Na hora que entender profundamente os textos de São Tomás, aí sim poderá desenvolver o seu pensamento e chegar, inclusive, em certos aspectos, até a maior profundidade. Agora, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Eu acho que nós precisamos, seguindo aquilo que o Concílio Vaticano II falou, voltar novamente a estudar São Tomás e fazê-lo com bastante intensidade. O que não é tão difícil assim, basta se dedicar, né? Nós precisamos fazer isso, né? Quem está em casa precisa fazer isso, sem complexo de inferioridade, né? Comece a estudar, pegue textos preparatórios e estude de fato o pensamento de São Tomás, porque disso depende muita coisa. O senhor se lembra se isso aconteceu na história da igreja em outra oportunidade ou em outros séculos? Um concílio da igreja indicar, botar nome aos bois, olha, estudem um pensamento, a filosofia, a teologia de fulano de tal. Isso aconteceu com algum outro personagem da igreja ou é inédito? Apenas aconteceu com São Tomás de Aquino? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, do ponto de vista de concílios, eu acho que, pelo que eu tenho conhecimento, pode ser que eu esteja enganado, mas o Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio que mandou estudar um autor. Antes disso, o Papa Leão XIII havia escrito a encíclica Aeterni Patris, em que ele recomendou o estudo de São Tomás de Aquino a toda a igreja. No fundo, acabou relançando São Tomás a toda a igreja, certo, no final do século XIX. Mas a tal ponto de mandar, um concílio mandar que se estude São Tomás, eu tenho a impressão que o Concílio Vaticano II é o primeiro. Nós já falamos aqui que São Tomás de Aquino, além de ser uma mente brilhante, era um grande santo da igreja, realmente santo, não é? Nós não estamos falando só de um grande estudioso. Mas o senhor acredita que ele era apenas um sujeito muito inteligente ou ali a graça de Deus operou de maneira extraordinária? Não. Ele era inteligente, sim, mas o grau de inteligência a que ele chegou não pode ter sido efeito apenas das suas forças humanas. Aquilo foi efeito da graça divina mesmo. Quer dizer, ele, além de ser um grande intelectual, ele era um homem de profunda oração. Então, a profundidade de raciocínio que ele tem é, de fato, um dom infuso dado por Deus. Você olha para aquela arquitetura esplêndida da Suma Teológica. Eu falava há pouco do Tratado da Eucaristia. As nuances que ele tem no Tratado da Eucaristia, por exemplo, na Suma Teológica, né, são de uma profundidade tão, assim, extasiante, vertiginosa, que não pode ser efeito meramente da natureza humana. Só que isso aqui é uma coisa boa, porque às vezes quem está em casa pode pensar o seguinte: poxa, eu acho que eu não tenho muito dom para estudar, eu acho que eu não sou muito feito para isso, como é que eu faço para estudar mais? Bom, o estudo, inclusive, é uma virtude. São Tomás comenta lá na segunda parte da Suma Teológica que existe a virtude da estudiosidade. Quanto mais nós crescemos na oração e quanto mais nós crescemos na caridade, no amor, né? A oração, no fundo, é o que nos ajuda a desenvolver o amor sobrenatural. Tanto mais Deus infunde em nós as virtudes. Então, às vezes, por natureza, você não tem uma grande propensão para o estudo, você não tem um grande talento intelectual. Mas se você for uma pessoa de profunda oração e rezar profundamente, e se dedicar à oração, aos poucos você vai vendo que a sua inteligência se expande e Deus começa a infundir em você uma capacidade maior de estudar. Então você consegue, pela oração também, aumentar a sua capacidade de estudos. E São Tomás conseguiu. E por isso esse prodígio da inteligência não é fruto apenas, não, da natureza, é sobretudo fruto da graça, operando numa natureza privilegiada, sem dúvida. A Suma Teológica é considerada a obra mais importante que ele escreveu? É a obra mais importante porque é a obra da maturidade,
ele faz determinados progressos na Suma Teológica, sem dúvida nenhuma é a obra mais importante dele. Ele não chegou a concluir, né? Ele não concluiu, porque quando ele estava no Tratado do Sacramento da Penitência, foi ali que aconteceu esse fenômeno místico, né? Certo. Mas o Frei Reginaldo tinha todo o índice da Suma Teológica. Então, o que ele fez? Pegando trechos das obras anteriores de São Tomás, sobretudo do comentário às sentenças, também das questões disputadas e assim por diante, ele compôs o chamado suplemento da Suma Teológica, que é a parte que São Tomás não concluiu. Mas são textos de São Tomás. Interessante. Só que são tomados de outras obras. E é verdade que essa obra foi pensada para os iniciantes? É uma obra para os iniciantes. A obra para os teólogos são as questões disputadas, né? A Suma Teológica é uma obra para os iniciantes. Ele escreveu para o estudante de teologia. Puxa vida, né? Que bom início, né? Começar só com o suprassumo da teologia, a Suma Teológica, que interessante. Agora, padre, eu quero entrar numa outra questão, assim, de uma maneira que o senhor explica esse assunto. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Primeiro o senhor explica para a gente, depois, se der tempo, se Deus quiser vai dar tempo, o senhor chegar a amarrar o raciocínio para a gente entender um pouco mais do pensamento de São Tomás de Aquino. A pergunta que eu queria fazer é justamente, o senhor explica para a gente o que significa a expressão pensamento metonímico. Pensamento metonímico. O que significa isso? Metonímia é uma espécie de vício intelectual que as pessoas adquiriram na modernidade. Certo. Hoje, praticamente, todo mundo pensa metonimicamente. Que é o seguinte, traduzindo em poucas palavras, metonímia é você reduzir o todo à parte e a parte ao todo. Então, você tem o todo, você reduz o todo a uma parte. Você julga que aquela parte é a totalidade. E depois você considera aquela parte como tudo, né? O senhor tem como exemplificar isso para a gente entender um pouco melhor? Isso acontece muito com todo mundo. Você vê, nós temos... Hoje em dia todo mundo é formado meio que metonimicamente. Já viu aquela história de papo de engenheiro? Certo. Ou papo de médico, ou papo de advogado? Quer dizer, as pessoas, na modernidade, isso se criou a partir da invenção das universidades, acabaram setorizando o conhecimento humano de tal modo que as pessoas foram se tornando especialistas em áreas cada vez mais limitadas e foram perdendo a capacidade de abrangência da realidade como um todo. Certo. E aí consideram que aquela parcela que elas observam da realidade é a realidade inteira. Então aí surge o papo de advogado, o papo de médico, o papo de futebolista. Quer dizer, a pessoa julga a realidade inteira através daquela parcela. Esse é um exemplo. Certo. Mas a filosofia, a história da filosofia moderna é cheia de metonímia. É praticamente uma história das metonímias. Um filósofo vai entregando uma metonímia para o outro que vai tentando consertar a metonímia anterior e acaba se metendo numa metonímia ainda mais reduzida. Para dar um exemplo talvez clássico, alguém pode até ter pensado nisso. O marxismo, por exemplo. O Marx pensou toda a realidade de uma sociedade a partir única e exclusivamente, ou dando grande importância à questão da economia. Ele pensa uma sociedade através desse recorte, vamos dizer assim, do pensamento só da área econômica. Isso é um exemplo do que o senhor está dizendo? É um exemplo. Claro, o Marx ele considerava a economia como se fosse a quintessência da realidade. Certo. Quer dizer, ela é tão essencial na realidade, ela é tão constitutiva da realidade que não há nada na realidade que não seja econômico. Certo. Depois surgiram filósofos, por exemplo, o Max Horkheimer, que teorizou isso e transformou isso numa teoria do conhecimento. Quer dizer, você não pode conhecer um copo d'água senão pelo viés econômico e enxergando, inclusive, o aspecto de dominação que existe atrás dele. Isso aqui é, claro, um pensamento metonímico. Quer dizer, a realidade é muito mais do que economia. Eu não posso imaginar que por trás de um copo d'água existe uma ideologia de dominação sobre mim, né? Ou que por trás de um gatinho que eu conheço no quintal da minha casa, há uma ideologia de dominação que está por trás daquele processo de conhecimento. Desculpa, o senhor citou qual pensador para falar isso? Max Horkheimer. É um pensador da Escola de Frankfurt. Praticamente foi o primeiro diretor da Escola de Frankfurt. Legal, legal. A Escola de Frankfurt é uma escola marxista do período da Segunda Guerra Mundial. A maioria ali eram
pessoas ligadas ao judaísmo, porém o Hitler não matou nenhuma delas. Elas foram para os Estados Unidos, depois voltaram e continuaram, então, essa escola, esse pensamento marxista continuando nessa chamada Escola de Frankfurt, só para situar. Mais ou menos isso, né, padre? Agora, você imagina, a pessoa reduz tudo à economia. Certo. E reduz a realidade inteira à dominação, a uma espécie de lógica da dominação da qual você precisa se libertar. E do caso Marx não percebe é que o mundo nem sempre foi assim. O Marx, na verdade, ele sofre de uma espécie de preconceito cronologista, né? Cronocêntrico. Ele acha que o mundo inteiro sempre foi como foi no período que ele o conheceu, em que a economia exerce um grande poder sobre a humanidade. Ele não se dá conta que uma sociedade fundada sobre a economia é uma invenção da época da Revolução Industrial. E o que acontece? É que ele faz uma troca, ele troca o sentido da realidade. Veja, a humanidade nunca foi economicista, passou a ser economicista a partir da Revolução Industrial. Portanto, o economicismo é uma superestrutura que foi colocada sobre a realidade, né? O que o Marx faz? Ele inverte a coisa. Ele diz que a essência da realidade é a economia e a família, a religião, a história como um todo, a própria filosofia, tudo isso é uma superestrutura. Ele inverte. Então a metonímia se volta contra a própria pessoa. Ele não percebe que ele está invertendo e trocando a realidade o tempo todo e as pessoas vão caindo nessas e não vão se libertando das metonímias. Ô padre, então esse pensamento metonímico, que é um problema, como o senhor estava explicando, ao reler toda a estrutura da sociedade ou todo o pensamento na qual aquela pessoa tem alcance, apenas por um único recorte, o senhor deu alguns exemplos, mas para ficar aí na questão do marxismo, no caso dele, a questão só da economia, o que tudo isso tem a ver com São Tomás de Aquino? Tem muito a ver com São Tomás de Aquino, porque São Tomás, na verdade, ele é o antídoto contra a metonímia, né? A gente vê, por exemplo, pegando situações de metonímia nos nossos dias, qualquer ideologia, né? A pessoa enxerga tudo naquela perspectiva ideológica. O único remédio realmente eficaz contra isso é o pensamento de São Tomás. Então, note, São Tomás, se você pega a Suma Teológica, ele analisa uma questão dentro da perspectiva ampla da disputa. Ele, primeiro, levanta a questão, depois as objeções àquela questão, apresenta a resposta e, depois da resposta, responde a cada uma das objeções que foi feita anteriormente na luz daquela resposta. Quer dizer, à luz da resposta, ele responde às objeções anteriores. O que significa isso, né? Então, veja, há um outro exemplo também tirado da vida de São Tomás, muito interessante, que é o exemplo do poliedro, né? Vamos dizer, um cubo, né? O pensamento metonímico julga que um lado do cubo é o cubo inteiro. Então, o cubo inteiro é a economia, diz o Marx. O cubo inteiro é o sexo, a pulsão sexual, diz o Freud. O cubo inteiro é o egoísmo, diz o Hobbes. No fundo, é o que está por baixo daquilo. O cubo inteiro é a experiência imediata, o Locke, por exemplo, outro filósofo. E assim por diante. Você reduz a realidade inteira ao cubo, né? Só que o que acontece? O filósofo é aquele que tem o cubo inteiro aberto dentro da cabeça. O que faz o método filosófico de São Tomás? Ele gira o cubo. Ele pega o cubo e começa a girar. Ele pega o poliedro e começa a olhar de um lado e de outro. Diz, olha, isso aqui de um lado é assim, do outro lado é desse jeito, do outro lado é de outro. Não é verdade que isso aqui é a totalidade. Isso aqui é uma parcela da realidade. A realidade é mais abrangente que essa parcela. Ora, é exatamente isso que nos faz ser vacinados contra todo tipo de ideologia. É claro que a turma gramsciana Gramsciano de Antônio Gramsci, aquele pensador marxista italiano. Exatamente. A turma gramsciana, para se livrar
do rótulo ideológica, diz que todo mundo tem uma ideologia. Então, inclusive, a verdade é uma ideologia para eles, né? Mas é evidente que isso aqui é uma falácia, é um sofisma, é uma construção para enganar o debatedor, né? O único jeito de nós nos livrarmos de uma ideologia, ou do pensamento metonímico, que é a mesma coisa, é você ter o cubo aberto na mente. É aquela filosofia que coloca o cubo inteirinho diante de você. O filósofo dentro dos princípios da filosofia tomista, é alguém que tem a realidade inteira escaneada na sua mente, a partir dos princípios últimos. E quando chega alguém com uma metonímia, ele começa a comparar, fala assim, não, isso aqui não é a totalidade, não. Isso aqui é uma parcela dela, né? Na verdade, você está achando que isso aqui é o todo. Não é o todo. Então, notem, eu disse que o pensamento metonímico é um vício da modernidade. Mas o único jeito de nós nos livrarmos do pensamento metonímico é por uma filosofia que contempla as questões na sua totalidade. Por isso nós precisamos aprender a fazer isso. Nós temos que aprender de novo a fazer isso, porque as pessoas não aguentam mais ser enganadas. É muita gente que chega com um discurso falacioso. Sobretudo depois que inventaram esse negócio de desconstrucionismo, que é essa teoria que foi inventada, essa teoria não, essa prática mesmo, que foi inventada pelo Jacques Derrida, em que eles partem do princípio de que não existe verdade em absoluto e de que tudo é construção verbal, e que, na verdade, nós temos que pegar as palavras e jogar umas contra as outras e jogar as palavras contra as coisas, inclusive porque nem as coisas, na verdade, existem, segundo eles. Então, as pessoas elas acabam ficando desprotegidas diante disso. O que nós estamos presenciando nos nossos dias é algo muito semelhante ao que Sócrates presenciou no tempo dele, que estava, digamos assim, invadido por um conjunto imenso de sofistas, que ficavam enganando as pessoas com discursos falaciosos e ficavam alucinando as pessoas com discursos arranjados para, enfim, trapacear. O que aconteceu é que o Sócrates mostrou que aqueles sofistas eram todos enganadores pela verdade, pela verdadeira filosofia. Ele mostrou, olha, esses caras aqui, eles estão enganando vocês. Os sofistas prestaram um serviço péssimo para os cidadãos, né? Porque eles deixam os cidadãos completamente à mercê da opinião do homem mais convincente que aparecer. Só que prestaram um serviço ótimo para os políticos, né? Quer dizer, os sofismas, e o desconstrucionismo é um tipo de sofisma, está se prestando ao mesmo papel dos sofistas da antiguidade, é péssimo para o povo, mas é ótimo para os políticos, porque você convence qualquer um do que se quer. Então nós precisamos hoje em dia desenvolver novamente uma filosofia naqueles termos, que leva a realidade a sério, que confronta todo o pensamento com a experiência real e que aprende a comparar as parcelas com a totalidade. E assim a gente consegue se livrar das ideologias e voltar de novo a se abrir para a verdade. Bonito, padre, adorei sua explicação. O sofista é aquele que tem compromisso com a retórica, mas não necessariamente com a verdade. É muito interessante isso. Eu vou deixar uma última pergunta, que a gente já está para o último bloco na sequência e nem teremos tanto tempo assim. Diante de tudo isso, o que é a verdade para São Tomás? Você não responde agora não. O que é a verdade para São Tomás? É a última pergunta que eu vou fazer depois no próximo bloco. Padre, a gente já está no último bloco do nosso programa. Só para completar o que eu disse anteriormente, vou perguntar já a questão da verdade. Mas antes ainda, até algum telespectador mandou aqui um comentário falando, olha, o senhor disse que São Tomás de Aquino chegou a corrigir Aristóteles, né? Em que ele corrigiu Aristóteles? Em alguns aspectos. Por exemplo, o Aristóteles achava que o conceito de participação platônico era meramente metafórico. São Tomás recuperou o conceito de participação de Platão e mostrou que ele não é metafórico, não, que ele é ontológico mesmo. E ontológico significa que tem a ver com o ser. Tem a ver com o ser. No fundo, a analogia do ser, é um tema muito complexo, é um tema de metafísica, está todo ele baseado no conceito de participação, que é o principal conceito da filosofia aristotélica, ou melhor, da filosofia de São Tomás, da filosofia tomista. Então, olha que interessante.
né? São Tomás é tido como aristotélico, de fato ele é aristotélico, mas o principal conceito do seu pensamento, o conceito de participação, é um conceito recuperado da filosofia platônica, mas reinterpretado em termos aristotélicos. Ele faz uma síntese entre as duas coisas. Quem descobriu isso foi, na minha opinião, o maior tomista do século XX, que é o Cornélio Fabro. Tem um livro dele chamado A Noção Metafísica de Participação, que é um primor. Anota então, Cornélio Fabro é um dos tomistas que você pode buscar para estudar. Depois vou pedir outra referência aqui para o padre, mas Cornélio Fabro é um bom caminho para começar. Começar não, até não é só para iniciante, Cornélio Fabro, né? Não. É uma boa maneira para estudar. E eu fiz a pergunta da verdade. O que é a verdade para Tomás de Aquino? Para Tomás de Aquino, a verdade é a adequação do intelecto à realidade, né? Quer dizer, é quando eu olho para a realidade sem medo. É quando eu encaro a realidade também sem complexos. Eu entendo que eu sou capaz de conhecê-la, o homem é capaz da realidade e, de fato, ele a leva a sério. Isso é a verdade. O senhor chegou a comentar no bloco anterior, quando a gente falava daquele problema de pensar a realidade como um todo, como um único recorte. Nós demos aqui o exemplo do marxismo. O senhor chegou até a citar que a gente encontra na filosofia contemporânea, não só na filosofia, em outras áreas do pensamento, principalmente no meio das áreas humanas. Alguém que vai dizer assim, a verdade não existe, a gente não pode alcançar a verdade. De maneira direta, isso é um exemplo de como o senhor usou a palavra até de como a pessoa pode se livrar desse problema, desses vícios de pensamentos. Isso é um exemplo, a questão da verdade é um desses exemplos, padre? O Papa João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, diz que na modernidade a razão voltou-se sobre si mesma para descobrir apenas seus limites, ao invés de voltar-se para a realidade e amplificar-se a tal ponto de que ela acaba se expandindo pela realidade e pela fé, pela verdade e pela fé, né? Pela verdade natural e pela fé revelada. Um ótimo modo de não fazer isso é olhar para a realidade, para os limites do conhecimento, com ódio. É como que dizendo, olha, só existe aquilo que eu posso com certeza conhecer, aquilo que eu não consigo, que está para além dos meus limites, não existe, ou eu mesmo odeio aquilo. São duas atitudes, são duas opções que se fazem, né? Mas aquela que é mais adequada ao homem, às suas verdadeiras capacidades, é uma posição de abertura, enfim, de simplicidade, de quem olha sem preconceitos para a realidade como tal. Padre, a gente está caminhando já para o final do nosso programa, mas temos alguns minutinhos ainda. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor. O senhor é bastante atuante em diversas áreas, mas a gente até comentou rapidamente sobre isso. A questão da ideologia de gênero é um assunto que o senhor se dedicou e se dedica, trabalha nesse assunto. O senhor teve diversas vezes, inclusive, em órgãos públicos. O senhor deu palestra na Câmara, se não me engano, o senhor deu palestra também na Câmara Federal, falando sobre esse assunto. O senhor foi consultor de outras pessoas para que ajudassem a debater, levar isso para a sociedade de maneira mais clara. Essa questão da ideologia de gênero, a gente não vai gastar todo um programa sobre isso, porque a gente já não tem mais tempo, quem sabe numa outra oportunidade. Mas quando o senhor trabalha nesse sentido, tentando levar essa discussão para a sociedade dos problemas relacionados à ideologia de gênero, o pensamento de São Tomás de Aquino tem influência nesse seu trabalho? Obviamente. Aliás, não tem apenas só influência, como eu vou dizer aqui algo que é muito importante. Não basta estudar São Tomás. Nós temos que fazer o que São Tomás fazia. Ou seja, ele tomava a realidade e analisava a partir dos princípios. Então é exatamente o que a gente faz. Toma a ideologia de gênero e diz, olha, vamos discutir a essência do problema. Todo mundo foge disso. Todo mundo que vai discutir ideologia de gênero na televisão, nas câmaras, todo mundo que vai debater isso nas academias, deixa o gênero de lado e fala do preconceito, do combate à discriminação, da inclusão das minorias, etc. Tal. Eu digo, ok, sobre esses temas nós estamos de acordo. Agora vamos para a essência do problema. Vamos discutir o conceito de gênero. Esse conceito aqui é um conceito real ou não é real? Do que ele está falando? Qual é a intencionalidade que está por trás dele? Quando a gente vai para a essência do problema, que é o que São Tomás fazia,
ir para a essência do problema e analisar os problemas reais a partir dos princípios, aí ninguém consegue responder. Fica todo mundo com a cara para cima, porque não consegue lidar com as coisas tais como elas são. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer o que São Tomás fazia. Senão a gente vai ficar como alguns tomistas ficaram ao longo da história, né? Quer dizer, a gente vira um gueto e fica todo mundo só falando daquela linguagem, utilizando aquele vocabulário e perde a conexão com a realidade. E as pessoas não conseguem entender o nexo daquilo com o mundo, com a história, com aquilo que está acontecendo. O que nós temos que fazer é exatamente isso, estudar profundamente São Tomás e fazer o que ele fazia, analisar todos os problemas de hoje na perspectiva dos princípios. Isso é exatamente o contrário daquela coisa de pensar a realidade através de um recorte, através do pensamento metonímico, né? Exatamente. É um remédio mesmo contra esse vício? Podemos dizer assim? É um remédio contra esse vício, sem dúvida alguma. Legal. Se o senhor tivesse que indicar alguém, uma pergunta diferente, alguém que queira se aprofundar nos estudos, sejam eles filosóficos e teológicos, especialmente os que queiram encontrar Deus nesses estudos, que queiram ter uma experiência com esse Senhor da verdade, a inteligência suprema que é o próprio Deus. O senhor conhece alguém? O senhor indicaria alguém melhor? O senhor conhece alguém melhor que São Tomás de Aquino para isso? Não, não tem. Ele, de fato, para mim é o top, né, para dizê-lo assim com poucas palavras. Agora, é claro, estudá-lo é um desafio. Nós precisamos aprender a fazê-lo, ir atrás de instrumentais, conhecê-lo mais profundamente, sem medo, sem nenhum tipo de medo. O senhor teria algum caminho para indicar, de repente, para o amigo telespectador que está assistindo? Ok, eu nunca parei para aprofundar São Tomás de Aquino. Por onde que eu começo? Olha, eu acho que uma primeira coisa, ela é uma biografia de São Tomás. Existem boas biografias, né? Várias, né? Por exemplo, tem a do Chesterton, que é muito agradável de ler. O Etienne Gilson, que é um tomista bastante conhecido, dizia que daria um braço dele para ter escrito a biografia que o Chesterton escreveu. Mas existem outras biografias de São Tomás. Depois, pegar alguns livros importantes. Aqui em português, por exemplo, nós temos, se não me engano, a Paulus publicou os volumes do Gardel, né? Que são os volumes de física, metafísica, psicologia e acho que ética, alguma coisa assim. Estudar. Aquele é um bom começo, antes de você enfrentar a Suma Teológica. Tem também alguns manuais. Tem um manual de metafísica, um manual de física, de filosofia da natureza, do Instituto Raimundo Lúlio. São bons livros, são bons guias. E depois começar já a estudar, a ler os textos de São Tomás com vagar, talvez assistindo alguma aula sobre isso, etc. Tal. E é claro, nunca é demais dizer que é bom estudar latim, né? Porque a gente consegue ler os textos de São Tomás no original. O pessoal acha que latim é o bicho de 7 cabeças. Tem várias pessoas aí estudando latim, tem cursos online de latim na internet, que são excelentes. Então você estuda latim e amplia a sua capacidade de compreensão, pode ler os textos de São Tomás no original, isso tudo é muito útil. Em outra oportunidade, quem sabe a gente, com o senhor mesmo ou com outro comentarista aqui, nós queremos entrar na questão das 5 vias de São Tomás de Aquino, que é uma coisa interessantíssima, que não vai dar tempo para a gente entrar aqui agora, mas é uma boa maneira, quando a gente estuda as 5 vias de Tomás de Aquino, padre, de pensar também a existência de Deus e discutir com algumas pessoas, ou não só discutir, ou levar essa questão de pensar Deus também através da razão, até mesmo com quem não acredita em Deus? Sim, as 5 vias são, de fato, vias racionais que demonstram a existência de Deus. Elas foram feitas para o incrédulo, inclusive, né? Para que ele, bom, claro, para quem crê também, para que ele possa crer com fundamento e com profundidade. O próprio pensamento de Aristóteles está presente nessas ideias das 5 vias da prova de existência de Deus de São Tomás de Aquino? Sem dúvida, ele está partindo de vários conceitos aristotélicos. Padre, não temos mais tempo, infelizmente. Nós agradecemos muito a tua presença aqui no programa de hoje. Alguém pode encontrar o senhor, de repente, nas redes sociais, como é que faz? Procure minha página no Facebook, minha página é José Eduardo, só isso, procura lá.
Ou eu tenho uma fanpage, Padre José Eduardo, mas eu não atualizo muito não, é mais Certo. meu perfil mesmo. O senhor trabalha na Diocese de Osasco. Qual que é a paróquia mesmo? Paróquia São Domingos, em Osasco. Aliás, manda um beijão para os meus paroquianos amados. Que Deus abençoe vocês aí, galera. Legal, um grande abraço para os seus paroquianos também. Então vamos dar a bênção para encerrar, por favor? Por intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria, do Castíssimo Coração de São José, de São Pedro, São Paulo e de São Tomás de Aquino, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.